Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, a declaração que foi feita, então, elaborada pela Congregação para a Doutrina da Fé, que na época cujo prefeito dessa congregação era o Joseph Ratzinger, que foi também o Papa Bento XVI. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Logos encarnado e o Espírito Santo na obra da salvação. Então, estamos aqui estudando quem é Jesus Cristo, o que Deus quer através dele, como que nós entendemos Jesus encarnado, Jesus de Nazaré. Vimos aí que ele tem duas naturezas numa só pessoa, e a mesma pessoa sempre não muda, né? Como nós vimos aí, segundo o teólogo Bultmann, Jesus Nazareno era um e Jesus que morreu na cruz era outro, né? Estudamos isso também. E dando continuidade, então, neste pensamento ainda. Vai dizer aqui, né? São Paulo vai dizer que nele o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Então, nele, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Bem, o que é esse nele nos escolheu? Então, é uma eleição, nós costumamos chamar assim, é uma eleição eterna. O que é uma eleição eterna? Antes de nós existirmos como agora, como humanos, nós já existíamos então e já fomos eleitos no coração de Deus. Claro que isso é um grande mistério que nós não entendemos. Por isso nem temos como explicar esse mistério. Mas o que a igreja ensina sobre a eleição eterna é que em Cristo, no Filho encarnado, então nós já fomos eleitos, nós já fomos então salvos mediante essa eleição. Por quê? Porque o Filho de Deus se encarnaria e viria nos salvar. Então, por isso que nós somos eleitos. Então, a eleição é nesse sentido. Nós somos eleitos no Filho, porque o Filho viria. O que eu quero dizer com isso? Bem, existe um axioma dentro da Igreja Católica. O que é um axioma? É uma questão aberta. É uma questão doutrinal aberta. Então, não é um dogma que é uma questão fechada. Então, o dogma, quando ele é elaborado, é uma verdade de fé e que a Igreja proclama, então, assim como o axioma também é uma verdade de fé. Só que é uma questão que não foi dogmatizada. A igreja não sentiu necessidade de dogmatizar. Não teve o porquê. Se houver um porquê, ela sim transforma aquele axioma em um dogma. Aí é uma questão fechada. Quer dizer, o que é uma questão fechada? Que daí ninguém pode ir contra mais. É uma verdade de fé que a igreja solenemente ela ratifica, né? Ela promove, enfim, e aí para todos acreditarem naquele dogma, é sobre sempre um mistério, evidentemente, todos os dogmas são sobre mistérios. E é um mistério que a gente não entende, ninguém entende, porque é um mistério, evidentemente, mas ela é formulada. Então, o dogma é uma fórmula doutrinal para nós aceitarmos pela fé, mesmo sem compreender, mas aceitamos pela fé. Por isso que temos que ter o dom da fé. Ok? Então, um dogma, por exemplo, é a virgindade perpétua de Maria. Então, é algo que nós não conseguimos entender. Por quê? Porque humanamente não existe uma mulher que, ao dar à luz num parto normal, continue virgem. Então, não é possível pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento, mas como o próprio anjo Gabriel disse a Nossa Senhora, que a Deus nenhuma coisa é impossível, então claro que nós acreditamos nisso.
Então, para Deus, nenhuma coisa é impossível. Então, se torna um mistério? Sim, se torna um mistério. Por exemplo, outro dogma, a encarnação do Verbo, quer dizer, a encarnação do Filho de Deus. Então, ele se encarna, ele adquire a humanidade, mas sem perder a divindade. Então, são duas naturezas, mas numa só pessoa. Grande mistério também. Então, isso daí são dogmas, né? Agora, um axioma que nós temos aqui referente a isso é que nós encontramos na Lumen Gentium, por exemplo, que é uma constituição dogmática da Igreja, um dos principais documentos do Concílio Vaticano II. Então, nós encontramos que o mundo foi criado em vistas da Igreja. Então, isso é um axioma. O mundo foi criado em vistas da Igreja. O que quer dizer isso? Que o plano A, vamos dividir em plano A e plano B. O plano A de Deus era criar, como de fato ele criou todas as coisas. E criou o ser humano também. Porém, como você sabe, que Deus é onisciente, quer dizer, ele sabe todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os tempos, porque ele criou o tempo, mas ele mesmo não está no tempo. O tempo não retém Deus. Então ele pode estar no passado, no nosso passado, no presente e no futuro. E ele está, não é que ele pode estar, na verdade ele está. Porque o tempo não significa nada para Deus. Ok? Então, antes dele criar, vamos pensar assim, antes dele criar, ele sabia que após criar todas as coisas e criar o ser humano por último, ele cria primeiro a parte invisível, né? Ele cria os anjos, a natureza angélica. Bem, criou todos os anjos. Depois, ele foi criar, então, as coisas visíveis, que é o nosso mundo. São todas as estrelas, todos os planetas, as galáxias e tudo mais. Inclusive o nosso planeta Terra, aonde ele iria colocar o ser humano. Então, ele definiu tudo isso. E ele sabia que, após criar o ser humano, como ele criou o ser humano com liberdade, assim como os anjos ele criou com liberdade, porque ele também é o Deus da liberdade. Então, ele sabia que o ser humano iria contrair aí o pecado original, através de uma mentira lançada pela serpente, que no caso ali é Satanás, é Lúcifer, não é um anjo decaído. Mas enfim, a mulher foi enganada, o homem foi enganado, contraíram o pecado original e aí Deus perdeu toda a criação. Quer dizer, tudo que ele criou, ele perdeu para o pecado original. Evidentemente para Satanás é que se torna o proprietário legítimo de todos os homens, todos os seres criados. Bem, e aí então Deus perdeu tudo. Então ele tinha que ter um plano B, o plano A foi criar. Muito bem, então vamos supor que ele criou tudo, mas aí veio aí como está relatado no livro do Gênesis, capítulo 3º. Então aí a caída, né, do ser humano, e ele teria que ter um plano B, se ele quisesse de fato criar mesmo, né? Então teria que ter um plano B para resgatar o ser humano, resgatar todo o universo, que ele perdeu tudo, na verdade, para o pecado original. Porque o pecado original, como diz São Paulo, ele atingiu todo o universo. São Paulo diz que o universo geme como as mulheres em dores de parto, por causa do pecado original. Então Deus perdeu. Tinha que ter um plano B. Bem, o plano B, então, qual seria? Plano B, enviar o seu próprio filho para adquirir carne na Virgem Maria. Então eu tinha que preparar uma mulher também que não tivesse pecado, porque como que uma mulher com pecado iria gerar o filho dele? Não tem jeito. Então, obviamente, ele teve que preparar uma mulher sem pecado. Porque se Jesus veio para tirar o pecado, para destruir o pecado, como que ele iria ser gerado no pecado? Então, uma coisa aí que
nós podemos já pensar que seria impossível uma coisa dessa. Então, desde todos os tempos também, ele prepara uma mulher. Veja, desde todos os tempos. Desde antes de criar qualquer coisa. Então, ele já prepara tudo isso. Que é o plano B. Que eu gosto de chamar assim. Então, aí vem o Filho de Deus, o Verbo de Deus, se encarna no seio limpo, imaculado da Virgem Maria. E daí sim, ele, claro, não deixa de ser Deus e adquire a humanidade. Então na mesma pessoa de Cristo, existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E daí ele vai morrer, derramar o sangue humano, que ele é divino também. Mas como divino ele não tem sangue, porque é espírito. Então, como que ele derramaria sangue sendo só Deus? Isso não poderia acontecer. Por isso que ele teve que se encarnar, para ter sangue, para oferecer o sacrifício ao Pai. E o Pai aceita o sacrifício do Filho. E por esta redenção do Filho, então, o Filho nos compra de Satanás, porque Satanás era nosso proprietário desde o pecado original. Ele nos compra de Satanás com a preço de sangue. Então, ele vai nos resgatar, né? Nós estávamos sequestrados, fomos roubados, estávamos cativos, estávamos prisioneiros de Satanás. Assim como fazem os bandidos aí que sequestram as pessoas, colocam no cativeiro e vai pedir dinheiro para a família. Então, Jesus vem, nós estávamos no cativeiro de Satanás, ele nos compra no batismo, então, no nosso batismo, ele nos compra de Satanás a preço de sangue. Então, ele nos resgata. Por isso que é uma redenção. São dois elementos, na verdade, dois elementos no único ato de Cristo. Então, é o elemento da redenção, que é o pagamento, é o resgate. Ele nos compra de Satanás, isso chama-se redenção. E também o segundo elemento é a remissão. Ele nos perdoa, inclusive do pecado original, que nós contraímos quando fomos formados, né, no seio da nossa mãe. Então, e aí ele nos perdoa do pecado original, evidentemente de todos os pecados derivados do pecado original. Bem, então a redenção e remissão é isso, são dois elementos de um único processo, né, que acontece ali na cruz. E aí, então Jesus nos comprou de Satanás. Satanás não é mais nosso dono, mas isso acontece no batismo. Então, por isso a necessidade do batismo, né? Jesus fala em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quer dizer, tem garantia de salvação. Mas quem não for, será condenado. Então, precisamos batizar, sim, as crianças logo que nascem. Ou se você tem criança e tem alguém na família que não foi batizado e já está grande, não tem problema. Faz o catecumenato e vai batizar urgente essa pessoa, né? Seja homem, seja mulher, casado ou não, enfim. Não tem problema. Mas o batismo, ele é muito, muito, muito importante. Porque aí nós somos recuperados, né? E aí sim, então, no batismo, como eu disse no nosso último programa, nós somos afogados no sangue de Cristo e renascemos também por esse sangue. Então, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso que Ele também morreu e também ressuscitou. Ele foi o primeiro ressurrecto. O primeiro, então, depois dele, todos os outros ressuscitarão junto com Ele. Mas esse, então, é o plano B de Deus. Então, para salvar, para reconquistar tudo que Ele criou e perdeu, o Filho teve que vir. Então, aí esse axioma aí que diz: o mundo foi criado em vistas da igreja. Quem começou a falar esse axioma, a pensar sobre ele, foi Hermas. Hermas era amigo de Paulo. Hermas é conhecido como pastor de Hermas, né? Hermas é um local. Você sabe que na Sagrada Escritura as referências das pessoas são sempre pelo local de onde elas vieram. Então, Jesus, o Nazareno, Paulo, que era Saulo, né? Saulo de Tarso. Ou então se falava o lugar ou falava o nome do pai da pessoa. Então,
fulano filho de Beltrano, e assim que era costume na época de Jesus. Então tinha esse Hermas era o pastor de Hermas, e aí evidentemente foi aí nas pregações de São Paulo, e foi então convertido e se tornou um discípulo maravilhoso de São Paulo, e escreveu vários livros, inclusive Visiones Pastores, a visão do pastor, que são as visões que ele tem, né? Conheceu uma mulher muito bonita e se encantou com ela, etc. Então ele foi contando aí as coisas que aconteceu na vida dele. E as visões que Deus deu para ele também, muitas visões muito, muito profundas. Então esse pastor de Hermas, amigo de Paulo, então, evangelizava com Paulo. Inclusive Paulo agradece ele, né, quando ele vai falar dos amigos dele, né? Agradece ele e tal. Enfim, esse pastor de Hermas, então, ele que começou, veja aí a profundidade, né, de oração, profundidade de entendimento das coisas de Deus. Então ele começou a dizer isso. Ele começou a falar: o mundo foi feito em vistas da igreja. Quer dizer, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, o corpo misterioso. Então, a igreja de Cristo, a igreja católica, estou falando da igreja católica, né? A igreja de Cristo é uma coisa só. Onde está Cristo, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. Não é assim? Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Cristo. Então, onde está Pedro, está Cristo. Então, por isso que Hermas falava, né? Que o mundo foi criado em vistas da igreja. Quer dizer, o mundo só foi criado porque existiria uma coisa chamada igreja, que é o corpo místico de Cristo, cujo corpo ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, aí sim, existindo essa igreja que teria sido inserido dentro dela, criado para ela 7 sacramentos através de Jesus Cristo. Esses sacramentos nos comunicam a salvação, todos eles são salvíficos, vamos deixar isso bem claro. E através desses sacramentos, a igreja iria trabalhar então a salvação das pessoas. Então, por isso, pensando nisso, que ele chega à conclusão, esse pastor de Hermas, chega à conclusão de que Deus só criou todas as coisas que ele criou, sabendo que ele ia perder as coisas, porque existiria algo que iria recuperar tudo que ele perdeu, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo fundou uma igreja e deixou a igreja no lugar dele. Aí que está. Por isso que a igreja é o corpo místico de Cristo. O corpo místico é corpo misterioso. E onde nós entramos por essa igreja, como já estudamos há alguns dias atrás aí, entramos por uma porta aberta, que é o lado aberto de Jesus na cruz, furado pela lança do soldado. Abriu um buraco nele. Então, é ali que nós entramos pelo batismo. Habitamos nesse corpo. Então, por isso que pastor de Hermas dizia isso. Que o mundo foi criado em vistas da igreja. Quer dizer, porque existiria o plano B, que seria o Filho de Deus vir, se encarnar, pregar o evangelho, instituir a igreja, se entregar como sacrifício vivo, agradável a Deus, derramar seu sangue, morrer e ressuscitar depois pela força do Espírito. Aí sim, ele ascenderia aos céus, receberia a glória do Pai, a glória de vida dele, porque ele foi obediente até a morte de cruz, como São João explica. Então, aí sim, aí ele envia o Espírito Santo, já com a igreja fundada, que a igreja de Cristo é fundada na cruz, e aí ele depois envia o Espírito Santo para ficar eternamente conosco, com esta igreja, para dar assistência. Por isso que ele diz: não tenho medo, eis que estou convosco todos os dias, né? Até o final dos tempos, como está em Mateus 28. Estou contigo, com vocês, até o final dos tempos, que é a segunda volta dele, chamado parousia.
Então, quando ele voltar pela segunda vez, sim, aí nós deixaremos essa fase de pecado, essa fase de conversão, de luta contra o mal, tudo isso que você está vendo de corrupção, de maldade. Então, tudo isso vai ter o fim. Não é um fim de mundo. É o fim de um período, é o fim de um tempo, é o fim de uma situação. Ok? Então, mas nós estamos agora vivendo o tempo da graça. Pelo Espírito Santo, pela vinda do Espírito Santo, vivemos o tempo da graça. Quer dizer, todas as graças de Deus foram dadas para nós. Então, ninguém pode dizer, eu não consigo ser salvo, eu não consegui porque Deus não me ajudou. Não, isso daí é tudo conversa mole, não é verdade? Mas vamos lá, continuando aqui então. Então, nele o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, sim. No Filho, por quê? Porque nós somos escolhidos em Cristo. Por quê? Porque Cristo tomou o nosso pecado original, tomou a nossa identidade. Ele assumiu a nossa identidade. Agora nós temos que assumir a dele. Isso que é conversão, isso que é ser convertido. Eu tenho que me assemelhar a Jesus Cristo. Como nós falamos, né, quando rezamos o terço aí, Senhor, dá-nos o coração semelhante ao teu. Então, eu tenho que me assemelhar a Jesus agora. Porque ele se fez homem. Sendo Deus, se fez homem. Agora, eu tenho como homem que me tornar igual a ele. Um homem santificado, um homem divinizado. Claro que eu nunca vou ser Deus, mas eu me tornarei semelhante a ele, principalmente na santidade. É isso que ele espera de cada um de nós. Bem, nele também, quer dizer, em Cristo, recebemos nossa parte de acordo com o projeto daquele que tudo conduz. Aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós temos que nos adaptar à imagem do Filho. Por isso que temos que buscar. Ele é o exemplo para nós sermos iguais a ele. A fim de que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. E aqueles que predestinou, somos nós, também os chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, também os glorificou. Então nós receberemos a glória se nós perseverarmos nos ensinamentos de Cristo, nos 10 mandamentos, nos ensinamentos que Cristo trouxe em todo o seu evangelho. Se nós perseverarmos nisso daí, nós receberemos a mesma glória que Jesus recebeu no céu. Iremos reinar com ele por todos os séculos dos séculos sem fim. O magistério da Igreja, fiel à revelação divina, afirma que Jesus Cristo é o mediador e o redentor universal. O Verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, se encarnou, a fim de, como homem perfeito, salvar todos os homens e recapitular todas as coisas. A ele é que o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou à sua direita, constituindo-o juiz dos vivos e dos mortos. Então, por isso que ele é um mediador, né? Essa mediação salvífica implica também a unicidade do sacrifício redentor de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Ok? Então, o sacrifício redentor dele, que ele realiza na cruz. Ele é, claro, o nosso eterno sacerdote, porque ele se oferece, né? Ele se santifica, ele se entrega, ele é a oferta plena ao Pai. Há ainda quem sustente a hipótese de uma economia do Espírito Santo com um caráter mais universal que a do Verbo encarnado, crucificado e ressuscitado. Também essa afirmação é contrária à fé católica, que considera a encarnação salvífica do Verbo um acontecimento trinitário. No Novo Testamento, o mistério de Jesus, Verbo encarnado, constituiu o lugar da presença do Espírito Santo e o princípio da sua efusão na humanidade, não só nos tempos messiânicos, mas também nos que precederam a sua entrada na história. O Concílio Vaticano II repropôs à consciência da Igreja essa verdade fundamental.
Ao expor o plano salvífico do Pai sobre a humanidade inteira, o concílio liga estreitamente desde o princípio o mistério de Cristo com o do Espírito. Toda a obra de edificação da Igreja, por parte de Jesus Cristo cabeça, no decorrer dos séculos, é vista como uma realização que ele faz em comunhão com seu Espírito. Bem, essa questão do Espírito Santo agora nós vamos entrar no nosso próximo programa. Hoje não dá mais tempo, né? Já que estamos nos minutos finais. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, para encerrar aqui, é que tudo foi feito, então, tudo Deus fez olhando para o Filho, por isso que é recapitulado tudo nele. Mas o que é recapitulado? É retomado. Então, Deus vai perder a criação para Satanás, por causa da mentira que ele conseguiu enganar Eva e também, consequentemente, Adão. Então, ele perdeu. Agora ele quer recapitular. Quer dizer, o que é recapitular? Tomar de novo. Tomar as coisas novamente para ele. É para Deus, nós viemos de Deus e é para Deus que temos que voltar. Então, quando Deus nos perde para Satanás, ele tinha o plano B. Esse plano B que é recriar. Porque, na verdade, no batismo, nós somos recriados em Cristo. Nós somos mortos por causa do pecado original que nos leva à morte, somos afogados no sangue de Jesus, sim, e renascemos para viver com Cristo a vida eterna. Então, é uma nova criação? Sim. Na primeira criação, eu nasci da minha mãe. Na segunda criação, eu vou nascer de Jesus. Jesus se torna, então, o meu irmão. Eu fui gerado nele. Eu fui gerado nele pela força do Espírito Santo. Então, Jesus me gera agora como verdadeiro Filho de Deus. Por isso que ele é meu irmão. Por isso que ele se torna meu irmão. Porque nele eu sou recriado. Então, o Senhor dá todo o poder ao Filho para realizar tudo isso. Nesse ato cruento, de derramamento de sangue na cruz para nos comprar de volta e nos dar a vida eterna que foi perdida pelo pecado original. Então, eu queria deixar isso bem claro a vocês, né? Por isso que ele se torna o mediador. O mediador, deixa eu ver aqui onde que está escrito. Também uma coisa interessante, já expliquei alguns dias atrás, o verbo de Deus, por quem todas as coisas foram feitas, se encarnou. Então, nós vimos isso, na criação, quem cria todas as coisas é a palavra de Deus. Quem que é Deus? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. As três pessoas formam um único Deus. Desse Deus tem uma boca. Dessa boca sai a palavra para criar. Faça-se isso, faça-se aquilo. Então, quem que é essa palavra? É o Filho de Deus, que chama-se verbo, chama-se logos. Logos em grego é palavra. Então, verbo também é palavra. Esse é o Filho. Então, todas as coisas foram criadas pelo Filho, porque o Filho é a palavra que cria todas as coisas. Se não sair essa palavra da boca de Deus, as coisas não são criadas. Então, por isso que São João vai dizer no capítulo 1 que todas as coisas foram feitas pelo Verbo, foram criadas pelo Verbo, porque o Verbo era Deus, estava junto de Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, o Verbo, que depois vai se tornar Jesus, porque enquanto Deus ele não tem nome, por isso que ele é chamado de Verbo, de Logos, de Filho, de segunda pessoa, então não tem nome. Quando ele se encarna, adquire o nome, Jesus, que é o Emmanuel, que é o Deus conosco. Então, aí sim adquire o nome, tudo bem. Mas esse Verbo, então, é o que vai criar. Por isso que, como ele criou todas as coisas, agora ele consegue recriar. Porque ele derramou o sangue dele, ele destruiu o pecado original, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, tudo isso na cruz, com sangue derramado. Então, se ele criou, junto com o Pai e com o Espírito, as coisas, agora ele pode recriar, e é isso que ele faz. Mas para recriar, é necessário que nós passemos pelo batismo. Se não passar pelo batismo, não nos tornamos criaturas novas. Estamos vendidas ao pecado,
Ainda Satanás é o nosso dono, nosso proprietário, com documento passado, inclusive, né? Como nós já vimos aí, estudamos isso alguns dias atrás. Então, aí que está a grande diferença, né, de nós passarmos pelo nosso batismo e Jesus, então, nos tornar novas criaturas. Ok? Querido irmão, querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, que reze por nós, para que sejamos homens e mulheres firmes na fé, decididos por entrar nessa vida eterna que Cristo já nos deu. Só cabe a nós agora buscarmos essa vida eterna com toda a força do nosso coração, do nosso pensamento, né, com toda a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.